Bom, agora vamos fornecer pelo menos um exemplo concreto de como construir uma linha reta, né, a partir de sua versão vetorial. Então, o exemplo diz assim: construa a reta LPA com P igual a menos 1 ponto, menos, a lista, né, menos 1, 1 e A igual a lista 1, 2, né? Então, vamos lá. O segundo isso, opa, vamos usar GeoGebra, né? Então, vamos lá. Vou te mostrar aqui. Eu tenho o ponto P, né? Esse ponto P no plano cartesiano, ele se identifica com a lista menos, a lista menos 1, 1, né? Coloca aqui valor, nome e valor. No, aqui também nome e valor. Beleza? Pronto. Então, isso aqui. E, bom, ok. Eu quero uma linha que passa por P e é uma linha paralela à linha gerada pelo vetor A. Então, para construir esa línea preciso de un vector ancorado en O y cabeza A. Entonces ese vector aquí. Beleza. Tira aquí un rótulo. Ese vector vamos a renomear. Aquí vamos a llamar de O, por easy. Entonces ese vector aquí, vou destacar ele. Pronto. Entonces resulta que a partir de los múltiplos escalares de ese vector OA, yo construyo a línea na qual esse vetor OA descansa. De fato, é a linha que passa pelo ponto O e pelo ponto A. Então, essa linha, né, é o gerado do ponto A. Então, sobre essa linha ficam todos os múltiplos escalares de A. Beleza? Agora, eu construo, né, um vetor ancorado com cabeça esse pontinho P. Pronto, esse é o vetorzinho. Beleza? Então, a ideia é quem é a linha LPA. Bom, a linha PA é simplesmente a translação rígida da linha gerada a partir de A. Ou seja, essa linha aqui, já nós podemos escrever assim, gerado de A. Pronto. Essa aqui, né, é geometricamente uma linha, né? Sobre essa linha estão todos os múltiplos escalares de A, né? Então, essa linha, né, o que tu vai fazer é trasladar ela rigidamente à cabeça de P. O que significa isso na prática? Né? Construir uma linha paralela a essa linha preta, né, que passa por P. É simplesmente isso. Então, tu vai aqui, clica no pontinho e clica na linha preta. Pronto. Essa linha GeoGebra indicou com G, né? Eu irei usar outro símbolo. Vamos escrever L barra, né? Então, overline, L barra. Pronto, sobre essa linha L barra. Pronto. E quem é essa linha L barra? Bom, a ideia é que todo ponto sobre essa linha, e eu quero construções, né? Para ver se tu entendeu ou não, né? Para verificar se tu entendeu. Então, esse ponto B está em L barra. Então, a ideia é que o vetor OB é, de fato, se expressa sempre como suma vetorial do vetor OP com múltiplos escalares do vetor, né? O A. É isso a questão. Vou fazer de novo, né? Eu espero que, né, que uma vez que eu faça, né, tu copie, né, esse tipo de construções. Bom, aqui tu coloca TA. Vamos lá, TA. T, opa, T e o vetor, digamos, o A é V, né? V. Vamos lá, vamos ver si un negocio. Opa, entonces no, ese no, porque yo no quiero ese. Ese no, ¿quién entonces es o vector o A e U? Porque marco como o B, A, U, a T, U, T, U, T, U. Beleza, T, U, T, U. Ok.
Por ejemplo, ese vector aquí, entonces no me sirve. Tú dices, opa, 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 opa. Y yo voy a destacar esse vetor aqui, vou colocar um pouco mais de destaque e vou colocar as vermelho. Beleza. Aqui eu vou pegar vetores equivalentes. Clico aqui, opa, não dá esse aqui. Vetor equivalente, né? Com esse, clico aqui e clico aqui. Beleza. Ou clico aqui e clico aqui, que é o melhor. Beleza. Então, o que eu estou fazendo? Olha só. Vou tirar esse pontinho P linha. Não quero, não quero, não quero, não quero. Tira esse rótulo. Beleza. Então, olha só. Estou construindo um vetor equivalente com esse vermelho aqui, levando a cabeça do vetor OP. ¡Pac! Então, nesse caso, parece, né? Parece que sim, que o vetor OB é de fato suma vetorial de OP com algum múltiplo escalar do vetor vermelho, né? O A. Beleza? Vou tirar por redefinir, esse seria TA. Né? Pronto. Esse vetor vermelhinho é TA. Ok, e esse aqui é um vetor equivalente que estou usando, né, para que tu veja que estou movimentando esse vetor rígido. Estou construindo um vetor equivalente com esse e estou levando, né, na cabeça, o P desse vetor é a cabeça do vetor OP. Então, de fato, OB sim é suma de dois vetores, OP e o múltiplo escalar do vetor A. Beleza? Então, isso que foi feito. Agora vou movimentar o B. Beleza. Então, tu diz, eu vou ter que dar uma puxadinha em A. Mais uma puxadinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, puxei demais, puxei menos. Ó, aqui, pá, 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 pá. Pá. Beleza. Então, de fato, todo ponto da linha L barra é suma vetorial de dois vetores, OP e algum múltiplo escalar de A. Então, essa seria a recta LPA. Né? Se tu fazes a construção, né, só desenhando a linha que passa por P e paralela a essa linha que nós indicarmos por geral de A, tudo bem, é aceito, mas eu também quero verificar que tu entendeu, né, aquele negócio de sumas vetoriais, ou seja, de expressar todo o ponto de L barra como suma vetorial de dois vetores, um deles sendo OP, esse aqui, e o outro sendo algum múltiplo escalar do de A, né? Beleza. Agora, outra coisa que é importante indicar é que rectas, né, podem se enxergar agora como gráficos de um tipo de funções. Quais funções são essas? Então, vamos lá, eu vou no PDF agora, né? Deixa até te mostrar, né? Então, rectas no plano ou num espaço, né, podem se enxergar agora como sendo que gráficos de um tipo de funções. Né? E que tipo de funções são essas? Bom, agora vamos ter uma função que se alimenta de números reais, né? Então, aqui R, 0, e aqui um T. T é um real. Então, agora, né, eu vou construir uma função, né? Um exemplo de uma função que se chamam em matemáticas de funções de valor real, o sea, não, desculpa, de entrada real e de valor vetorial. Como assim de valor vetorial? Bom, a minha função vai comer números reais e ela vai cuspir aqui a entrada, né? E a saída é aqui, né? E a saída é um vetor, né? Então, por exemplo, podem ser pode ser uma lista em R2 ou pode ser uma lista em R3. Então, olha só. Então, aqui, aqui entra meu número real, e minha função o transforma, né, em um vetor, em um ponto, né, em uma lista ordenada de tamanho 2. Né? E que função é essa? Bom, essa função, a fórmula dessa função é a seguinte. Então, P, dado P, e, vamos lá. Bom, aqui, ó, dados
P e A em R2. Beleza? E A com A no nulo, né? Com A. O sea, A tem que ser diferente do ponto O, né? Então, nesse caso, tu tem uma linha. Tu tem uma linha. Tu tem uma linha. Se P, tu no caso, em que P não pertence ao gerado de A, a imagem, né? A imagem da função f, da função f é geometricamente uma linha. Geometricamente a linha LPA. Ou seja, tu tens isso aqui. Espera, no caso em que... eu tenho que explicar o que significa a imagem da função f. Não, antes de fazer isso aí. Então, olha só. Tu tem uma função. Essa função se alimenta de números reais. Então, o domínio dessa função aqui, domínio de f, é todo o conjunto dos números reais. E o que é a imagem da f? Imagem de f. Então, olha só. Minha função come reais. Esses reais eu estou indicando por t. Então, t é um número real. E quando essa função entra o real, a máquina transforma esse real num pontinho, numa lista. Então, digamos que esse é ft. Um pontinho do plano cartesiano e um pontinho se identifica com uma lista ordenada de tamanho 2. Beleza? E quem é a imagem da função? Então, vamos lá. A imagem da função seriam todos os vetores. Quem é a imagem da f? Imagem. Imagem de f. São todos os vetores, né, que a máquina cuspe quando a máquina é alimentada por um real. Por exemplo, então, o que eu estou falando, né, que esse conjunto, ou seja, aqui está a máquina, né, a máquina se alimenta por todos os números reais, aqui entrou, e a máquina cuspe, entrou, cuspe um pontinho, né, um pontinho no plano cartesiano. ¿Por qué? Porque estoy pegando P y A como puntos do plano cartesiano, unos puntos que ya están fixados. Yo fixé esos puntinhos. Aquí f de t. ¿né? Entonces, por ejemplo, si t igual a 0, si t es 0, entonces, ¿quién será f de 0? ¿né? F de 0 sería P más 0A. En ese caso, a suma vectorial te da P. Eu não sei onde ficou P. Daqui a pouco eu vou fazer desenhos. Então, f de 0 que é um ponto do plano que é cuspido pela máquina quando a máquina se alimenta com o valor 0, né? Então, por exemplo, se t igual a 1, se t igual a 1, então a máquina cuspe f de 1. E nesse caso seria P mais A. Então, a suma vetorial de P com A. Então, se, digamos, se t igual a 1 meio, então f de 1 meio sería P más un medio de A. O sea, un medio de A es un múltiplo escalar de A. Y ese vector, ¿no? Que a mitad de A, ¿no? En comprimento, o sea, si un vector OA tiene tamaño A, módulo de A, el vector un medio terá a mitad del tamaño de ese vector. Y ese vector se suma vectorialmente con el vector P. Y así sucesivamente, ¿no? Então, a ideia que eu quero enxergar, como é que esses vetores, né, esses vetores ficam espalhados de qualquer forma no plano cartesiano ou ficam em algum objeto geométrico? E a ideia é que eles ficam, né, numa linha. Qual linha? Então, vamos lá. Digamos que este é P. E digamos que este é A. Então,
a ideia é que se P não está no gerado de A, significa que se P não está no gerado de A, significa que, por exemplo, que P não é nulo. Ok, P é diferente de zero, porque senão... Ok, acho que tu entendeu. Então, P não é paralelo a A. O sea, ele não fica... O sea, o vetor OP não descansa sobre a mesma linha que descansan, né, os pontos O e A, né? Então, nesse caso, o P, né, não descansa sobre a linha, sobre essa linha aqui, né, que passa por O e por A. Lembra que essa linha L, né? Essa linha L é a linha gerada pelo vetor A. Então, aqui, ó. Pá, 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 pá. Beleza? Então, quem é esse conjunto aqui, imagem de F? Esse conjunto, como se enxerga geometricamente? Bom, todos os pontos que estão nesse conjunto, eles ficam sobre a linha LPA. Beleza? Se P for, o sea, se esse pontinho aqui, se esse pontinho for um múltiplo escalar de A, então a imagem de A é basicamente, né, uma linha que passa por O e é gerada, né, por A, né? Mas neste caso, como eu estou pedindo, né, que P não esteja no gerado de A, então seria essa linha aqui. Né? Então, nesse caso, essa linha, né, é geometricamente a linha que contém, né, todos os vetores, né, cuspidos pela máquina, né? Sobre essa linha ficam todos os vetores que a máquina F cuspe. Por exemplo, P seria F de zero, assim se lê, né? Por exemplo, nessa linha também está P, esse pontinho aqui, que seria F de 1, F de 1. E esse F de 1 é simplesmente P más A. Sobre esa línea también está ese puntinho aquí, sería F1 medio, F de un medio, ¿no? Que sería P más un medio de A. Entonces, sobre esa línea, y ese puntinho aquí, digamos, un puntinho F de T, ese puntinho F de T simplesmente, ¿no? F de T es simplemente a suma de P con algún múltiplo escalar de A. Yo no sé si tú percebes lo siguiente, olha só. Eu teria que aumentar um pouquinho A, né? Aumentar, esticar um pouquinho esse vetor, ou seja, TA, multiplicá-lo por um T maior do que 1, seria aqui TA. E quando eu levo esse vetor aqui, ou seja, um equivalente aqui, ó, eu tenho f de t, aqui, ó, f de t, é a suma vetorial, ou seja, f de t é a suma vetorial de P com algum múltiplo escalar de A. Então, nesse sentido é que rectas no plano ou no espaço se podem enxergar como sendo que gráficos de funções de variável real e de valor vetorial. Quando digo de variável real é que essas funções comem números reais e cuspem vetores, né? Uma vez que são alimentadas por esses números reais. Eu vou te mostrar a imagem no R3. Então, aqui, por exemplo, né, de novo, né, tu fixa P, fixa A. Suponha que P não está no gerado de A, ou seja, P, esse pontinho não está na linha gerada por A. Quem seria a imagem da função f de t, a função que suma P com algum múltiplo escalar de A? Se eu te coloco R3, então eu estou supondo que P e A estão ou são vetores num espaço. Então, a ideia é que todo número real aqui, quando entra na máquina F, ele é cuspido no R3, mas especificamente ele fica, né, sobre a linha, né, LPA, que é a linha que passa por P e uma translação rígida, né, da linha gerada por A. E quando digo translação, é a linha paralela à linha gerada por A. Então, nesse caso, é que rectas se podem enxergar como gráficos de funções, né, de variável real e de valor vetorial. Então, por exemplo, se eu te digo, voltando ao PDF, então voltemos ao PDF.
se eu te digo exemplo, então, exemplo, ou exercício, exemplo, desenhe, né? Desenhe a imagem da função ft menos t, né? T, 2. Então, tu diz, opa, isso aqui. Então, tu diz, mas beleza. Então, 0, né? Então, aqui eu tenho minha função f. Essa função, pelo jeito, né, que foi me ensinado, esse aqui seria o teu p e esse aqui seria o teu a, né? Pode ser provado que menos 1, essa lista menos 1 e a lista 2 não são vetores paralelos. Sendo vetores não paralelos, eles ficam, né? Eles não podem ficar sobre uma mesma linha que passa pela origem. Então, te atenta. Então, nesse caso, a imagem da F, né, é uma linha que passa por P e que é paralela à linha gerada por A, ou seja, a linha LPA é uma translação rígida do vetor, né, do gerado de A. Então, A, nesse caso, digamos que aqui 1 é 1, né? 1, aqui 2, né? Então, digamos que esse aqui é A. Então, OA, ele gera uma linha, digamos que essa linha azulzinha aqui. Então, essa linha é a linha L, essa linha gerada por A. P é a lista que se identifica com essa aqui. Então, essa aqui é P. Construo o vetor ancorado OP. Aqui é o P. E quem é LP? Então, LP é a linha, ou seja, essa linha aqui em azul, eu traslado ela rigidamente à cabeça de P. O que significa isso? Simplesmente que eu estou desenhando a recta paralela à linha azul que passa por P. Então, digamos lá, eu vou clicar, vou copiar e vou colar aqui. Pronto, eu vou levar na cabeça de... Pá, pronto. Essa linha é a linha, né, sobre a qual descansam todos os pontos, né, que são imagem da função f. Ou seja, uma vez que aqui entra um real, a máquina cuspe. Então, aqui entrou. E a máquina cuspe um pontinho no plano cartesiano, mas todos esses pontos que a máquina cuspe estão sobre a linha que vamos denotar como LPA. É a linha que passa por P e é a traslação rígida da linha gerada por A. Então, sobre essa linha estão todos os pontos, né, que a máquina cuspe quando é alimentada com números reais. E é assim. Outro exemplo. Então, desenhe a imagem, né? Quando digo a imagem, desenhe a imagem da função, a imagem, eu coloco essa imagem com a imagem, né, com M. Fiquei na dúvida da função f de t é igual a t 1, 2, 3. Então, nesse caso, tu diz, bom, 1, 2, 3. Então, parece, né, que a imagem de f é uma linha. Mas que linha é essa? Então, vamos lá. Aqui é f. F se alimenta com todos os números reais. E agora, como esse vetor assim, né, ele está morando no R3. Então, a imagem de F, se a F deve cuspir listas de tamanho 3, ordenadas de tamanho 3. Aqui, ou é cuspido. Ele vem de alimentar a máquina com 0. Se a máquina se alimenta com 0, então tu tens 0 vezes o vetor 1, 2, 3. Quem é esse? Opa, quem é esse vetor 1, 2, 3? Bom, faça isso para mim, por favor, que a bateria está acabando aí. Eu quero saber como é que se vê, né,
geometricamente o conjunto imagem da função f, né? A função f tem essa fórmula. Então, perceba-se que uma função que é de variável real, mas de valor vetorial, e quando digo de valor vetorial, é que o que a máquina cuspe é um vetor, né? Especificamente neste caso é um vetor, uma lista ordenada de tamanho 3. Bom, é isso, fechamos, né? A aula número 16, a aula foi só de retas nas versões vetoriais. Beleza? Muito obrigado e paciência.